E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, se cuidando. Vamos dar início então a mais uma das nossas videoaulas, mais uma semana, e a gente vai fechar hoje os assuntos para a avaliação de semana que vem, tá bom? Vamos lá. Então, dando início à nossa revisão, a gente vai falar nessa aula sobre a burguesia e a formação dos estados nacionais, sobre a expansão marítima, sobre o processo das grandes navegações e a descoberta do Novo Mundo, e relembrar o que a gente viu nas últimas aulas sobre o Renascimento. A gente viu que com o fim do feudalismo, a burguesia teve papel fundamental na formação dos estados nacionais. Quando o sistema feudal ele entra em declínio, a gente viu que o surgimento do comércio e da burguesia, lá com as especiarias do Oriente, faz com que esse grupo, a burguesia, auxilie aos reis, que também estavam buscando mais poder, a concretizarem esse poder e assim formar os estados nacionais. A gente viu que eram, durante o feudalismo, os vários pedacinhos de terra, e agora, sob o domínio do rei e com o apoio da burguesia, a gente tem esse grande território que se assemelha com os países que a gente tem hoje. Então, os estados nacionais. Com a formação desses estados nacionais, que surgiram graças ao apoio da burguesia, os reis vão se tornar soberanos em seu território e eles vão tomar algumas medidas para centralizar o poder, como, por exemplo, a unificação das leis, a unificação das moedas e também a criação de um exército nacional, que antes disso, o exército era de cada feudo, ou seja, cada senhor feudal tinha seu próprio exército particular, e era um número considerável, mas agora, sob o domínio do rei, esse exército nacional passa a ser muito mais efetivo e muito mais importante. E o governo formado por esses reis, ele se torna uma monarquia absolutista, ou seja, um governo que tem um rei e que todo o poder desse estado está concentrado na mão desse rei. E durante o absolutismo vão surgir filósofos e pensadores que vão apoiar o modelo absolutista, como Maquiavel, o Hobbes, o Bodin e o Rousseau, que a gente já falou na aula que a gente visitou o absolutismo. E a gente falou que quando os estados nacionais estavam se formando, foi a burguesia que apoiou eles. Então agora que eles estão estabelecidos, a burguesia vai pedir alguns favores em troca daquele apoio que foi dado. Muitos burgueses recebem título de nobreza e ficam conhecidos como a nobreza togada, além de outras medidas adotadas pelo rei para favorecer a burguesia nacional, como a proibição de produtos estrangeiros e leis econômicas criadas para o controle do Estado, ou seja, do rei, sobre a economia, que ficam conhecidas como mercantilismo. Entre essas características, a gente tinha o metalismo, que era a ideia de acumulação de capital, a balança comercial favorável, no qual era preciso exportar o máximo e importar o mínimo, o protecionismo, que visava tributar importações e incentivar a produção nacional, a intervenção estatal, que era justamente o rei controlar diretamente a economia, o industrialismo, também chamado de colbertismo, que visava a produção de artigos de luxo, o colonialismo, que é justamente, como a gente já mencionou, a exploração das colônias que foram descobertas, e outras como África e Ásia também. E justamente para fortalecer essa ideia do mercantilismo estão as grandes navegações. A gente viu na época que a principal medida econômica era justamente o comércio de especiarias com o Oriente, era o que estava dando muito lucro. E a gente falou também sobre como as cidades italianas, elas meio que monopolizaram esse comércio com o Oriente. Elas barravam, através de acordos com nações do Oriente Médio, essa passagem de outras nações para o Oriente. Então, a Itália ela começa a monopolizar, a ser a única que vai ter acesso ali ao Oriente para fazer esse comércio de especiarias. E graças a isso, ela vai enriquecer muito, o que vai lá na frente influenciar o processo do Renascimento. As cidades italianas estão enriquecendo bastante com esse comércio de especiarias com o Oriente, enquanto as outras nações agora elas têm dificuldade, justamente por causa desse bloqueio imposto pela Itália, de comerciar com o Oriente. Então eles vão precisar de outra alternativa. Eles vão precisar de um novo território para explorar e poder lucrar. E aí, com o advento das grandes navegações, a gente viu que alguns desses países foram os primeiros estados centralizados da Europa, Portugal e Espanha. E aí, graças a isso, eles conseguiram mais rapidamente desenvolver a sua marinha, ou seja,
a sua frota de barcos e navios para poder explorar novos territórios. E primeiramente, a ideia dessas nações da Europa, que estavam tentando fazer comércio com o Oriente, mas que estavam sendo impedidos pela Itália, era contornar a África, já que eles não podiam passar pelo Mediterrâneo, eles queriam contornar a África para chegar até o Oriente e continuar com o comércio de especiarias. Só que numa dessas expedições, eles acabaram por descobrir aqui o território das Américas. E aí eles viram um novo mercado, uma nova oportunidade surgir através da exploração desses territórios aqui da América. E aí, como foram os primeiros a se desenvolver e a explorar o mar, Portugal e Espanha, eles chegaram aqui no território das Américas e decidiram explorar esse território para ver o que eles encontravam. E aí eles entraram num acordo para dividir esse território em duas partes entre eles. E esse tratado foi o Tratado de Tordesilhas. Agora, Portugal e Espanha, cada um com um pedaço desse novo mundo, eles vão começar a explorar esse território. Como a gente falou há pouco tempo, graças a esse comércio com o Oriente, a Itália ela lucra bastante. Ela começa a ganhar muito destaque, muito prestígio, os comerciantes italianos começam a ficar muito ricos e isso vai influenciar o Renascimento, que começa justamente na Itália. Lembrando que a gente está num período da Europa em que o pensamento ele ainda é muito voltado para a questão religiosa. A gente tem muito forte a questão do teocentrismo. E é justamente com o Renascimento que vai se começar a quebrar essa ideia. Não de abandonar a questão religiosa, mas de dar um outro olhar a ela através da figura do homem. Então o Renascimento ele vê o homem como fundamental para fazer as mudanças que o mundo necessitava. E isso toma fator através dos pensadores, dos artistas que eram os escultores, os pintores, os arquitetos. Tudo isso se traduz, todo esse pensamento e essa ideia de valorização do homem se traduz através das artes na Itália durante o Renascimento. E aí, centralizando esses aspectos do Renascimento, a gente tem racionalismo, a gente tem o antropocentrismo, a gente tem o universalismo, naturalismo, individualismo e humanismo. Todas essas dentro do Renascimento, valorizando o papel do homem de pensar, de criar e de se desenvolver. A gente teve três principais períodos do Renascimento na questão das artes, que foram o 300, 400 e 500, cada um deles com os seus destaques tanto de artistas quanto de produções artísticas. A gente teve destaque para a literatura em vários países, como Itália, Holanda, Inglaterra, Espanha, Portugal. Então, nesse momento, a gente já vê que o Renascimento e as ideias renascentistas começam a se espalhar. A ciência também foi fundamental, porque pela primeira vez estava se questionando conceitos da igreja. E, em consequência disso, muitos desses caras, desses cientistas, foram perseguidos por suas ideias, e alguns acabaram mortos, como a gente viu na última aula. E é justamente as grandes navegações que a gente falou há pouco tempo que o Renascimento entra em declínio. Lembrando que o principal ponto do Renascimento eram os grandes mercadores italianos que tinham muito dinheiro e prestígio que estavam financiando esses artistas e essas obras. Quando as grandes navegações começam a explorar o Atlântico e aqui as Américas, isso se torna a principal atividade. E aí o comércio das especiarias começa a perder importância. Vai surgir também, que a gente vai estudar nas próximas aulas, a questão da Contra-Reforma, que foi um movimento da igreja para retomar um pouco do seu poder que ela havia perdido ali durante o Renascimento. Então todos esses fatores eles estão ligados entre si. O surgimento da burguesia e a formação dos estados nacionais, que leva a uma expansão marítima justamente para tentar explorar e tentar lucrar com isso. A gente tem o comércio com o Oriente, que enriquece muito todo mundo, principalmente as cidades italianas, que começam a ganhar prestígio e acabam impedindo essa passagem de outras nações da Europa pelo Mar Mediterrâneo, que faz com que esses outros países busquem novas rotas para chegar ao Oriente e a esse comércio de especiarias, que faz também com que eles cheguem aqui às Américas e comecem a explorar isso. O enriquecimento das cidades italianas, ela se dá justamente graças a esse comércio de especiarias, e esse enriquecimento dessas cidades está ligado ao Renascimento e às ideias que vieram e as mudanças que surgiram.
E as grandes navegações, que agora estão explorando o Atlântico e mudam a principal atividade comercial, é o que leva ao fim do Renascimento. Então todos esses assuntos, eles se relacionam nesse contexto e levam a gente a entender um pouquinho sobre esse período da nossa história. Então é isso. Espero que tenha ficado tudo bem claro, tudo bem entendido. Se não, enviem as dúvidas. Semana que vem é a nossa avaliação, então estudem bastante. Eu vou deixar em anexo também um arquivo com os conteúdos que vão cair. Estudem, estudem, estudem e boas provas semana que vem, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.